Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. O tema da mensagem, o tema que eu dei para a mensagem de hoje é: até onde eu quero ir? Essa é uma pergunta que o Pai está fazendo ao nosso coração hoje. Até onde eu quero ir? Até onde eu estou disposto a ir? Até onde eu quero deixar os processos de Deus me prepararem e me treinarem para que eu esteja? Quais os lugares que você quer acessar em Deus? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: até onde você quer ir, meu irmão? Fala para ele. Que lugar você quer em Deus? Amém? Êxodo 33, versículo 12. Êxodo 33, 12. Não precisa colocar ainda, porque eu quero introduzir você na história para que você entenda um pouquinho. Êxodo 33, versículo 12. O que estava acontecendo aí? Moisés nasceu no Egito, filho de um escravo e de uma escrava hebreus, Amrão e Joquebede. E Moisés, ele tinha uma sentença de morte quando nasceu. Por quê? Porque não podia nascer crianças no meio do povo israelita, porque estava sendo morto por Faraó, todos os meninos. E aconteceu que Joquebede e Amrão era meio doidão. Por que meio doidão? Porque, cara, eles tiveram a ousadia de esconder um bebê até 3 meses de idade. Bebê até 3 meses chora, gente. De madrugada, dá para ouvir. E eles esconderam Moisés até os 3 meses de idade. E não dando mais para esconder, eles foram mais malucos ainda. E eles fizeram um cesto, revestiram de betume e colocaram Moisés dentro do Nilo. Se alguém já estudou um pouquinho de geografia, sabe que no Nilo existem os maiores crocodilos do mundo. Então, simplesmente pegaram a cestinha com um nenenzinho de 3 meses e colocaram dentro do rio, pior rio que eles tinham para pôr. Então, assim, não importa de onde você veio, importa o que Deus tem de projeto para a tua vida. Não importa se o teu pai e tua mãe era bem doidão. Não importa se eles te colocaram no meio de crocodilos, ou que tipo de história você tem. Importa qual que é o projeto de Deus para a tua vida, que você pode ser um remissor da tua família, e você pode viver tudo novo e tudo diferente do que os homens determinaram para viver a exatidão do que Deus tem para a tua vida. Você crê nisso? Esse foi Moisés. Bom, aí ele virou príncipe do Egito, porque foi a filha do faraó que adotou ele, achou ele dentro do rio. E ele cresceu lá. Com 40 anos de idade, de alguma forma ele começou a entender que ele era hebreu e judeu, e ele, de alguma forma, tentou livrar o povo de Israel matando um egípcio. E aí ele teve que fugir, porque o faraó ficou muito bravo com ele, e ele vazou do Egito com medo. E ele foi para uma terra chamada Midian, que é uma terra desértica, e ele foi pastorear ovelhas no deserto. É super gostoso pastorear ovelha no deserto. Eu não sei que água ele arrumava para dar para essas ovelhas, e que pasto ele arrumava para essas ovelhas pastorear. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia diz que ele pastoreava a ovelha no deserto. Tenho mais uma lição para tirar para você. Não importa o quanto de escassez você está vivendo, é só um treinamento do lugar que Deus quer te colocar. Tá bom? Seja fiel no meio do deserto. Seja fiel com aquilo que Deus já te deu no meio do deserto. Porque o deserto pode ser o treinamento do lugar que Deus quer te colocar. Não reclama não. Dá glória a Deus. Apesar de não ser fácil. Amém? Aí um dia ele está lá no deserto e de repente uma sarça começa a pegar fogo, o que era comum.
Só que ele percebeu que a sarça não era consumida pelo fogo, o que era incomum. Entenderam ou não? Era tão quente no deserto que a sarça era uma arvorezinha que ela secava. E quando secava, às vezes pegava fogo, de tão quente que era. Só que não era comum a sarça não ser consumida pelo fogo. Então ele percebeu que a sarça não era consumida pelo fogo. E aquilo chamou a atenção dele. E quando ele se aproximou da sarça, ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é uma terra santa. E aí Deus levou ele de volta para o Egito. E ele deu um monte de desculpas, 7 desculpas, para não voltar para o Egito. Quem já deu desculpa para não fazer o que Deus pediu aí? Levanta a mão. Então tá. Você pode ser gago. Você pode enroscar a língua, que era a desculpa de Moisés. Você pode não saber falar. Você pode saber não se colocar no meio das autoridades. Se Deus quer te levar lá, querido, não importa. Ele vai te preparar, mesmo na tua incapacidade natural, para te deixar pronto para o lugar que Ele quer te inserir. Entendeu? Bom, Deus levou ele de volta e veio um monte de milagre. Quem já viu milagre acontecendo aqui? Quem já teve milagre na própria vida aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Moisés também teve vários. E aí, chegou o tempo dele tirar todos os israelitas do Egito. E ele saiu com todo mundo, liderando esse povo. E ele andou alguns dias pelo deserto. E ele chegou na península do Sinai. E ele chegou aos pés do Monte Sinai. Então Deus chama ele para subir no alto do monte. E aí quando ele sobe no alto do monte, cara, Moisés vem expressando o coração dele para Deus. E é o que eu quero ler com você, porque tem tudo a ver com onde nós queremos ir. Êxodo 33, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu o conheço pelo nome. Deus disse isso para ele. E de você tenho me agradado. Deus falou essas duas coisas para ele. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Eu quero que você preste atenção primeiro aqui. Depois nós vamos continuar o texto. Cara, para pensar no que Moisés já tinha vivido. Para pensar na história de Moisés até o momento que ele subiu nessa montanha. Eu quero que você compare a sua história com a dele para ver se faz sentido. Se a dele não é muito mais mega power, ultra blaster top do que a sua. Porque é. Cara, ele nasceu num momento que não podia nascer e ficou vivo. Todo mundo morreu, mas ele ficou vivo. Ele foi colocado num rio com um monte de crocodilo, mas ele ficou vivo. De vivo e escravo, ele se tornou vivo e príncipe. Ah, mano, é muito milagre. Vamos ser sinceros. Depois de vivo e príncipe, a filha do faraó procurou uma ama de leite. Ou seja, alguém que amamentasse aquele bebê até que ele crescesse. Sabe quem foi contratada ama de leite de Moisés? A própria mãe. Ou seja, o menino não morreria mais. Ela cuidaria dele até que ele desmamasse e ainda receberia salário para isso. Ah, dá licença, isso não é milagre, isso é uma loucura. Vocês concordam comigo? Cara, depois que tudo acontece na vida de Moisés, ele foge, mata o egípcio, peca, volta, se arrepende, casa, volta para o Egito. Quando ele volta para o Egito, Deus fala assim: Moisés, eu vou fazer algo muito, muito poderoso através das suas mãos. Nós vamos confrontar cada deus do Egito. Porque o Egito era uma nação politeísta, cria em vários deuses. Então cada deus tinha uma função. Então tinha o deus da colheita, Deus mandou os gafanhotos. Aí tinha o deus das águas, Deus mandou o Nilo virar sangue. E assim sucessivamente, Moisés foi confrontando cada um dos deuses do Egito e foi colocando eles no chinelo.
com o poder e a autoridade de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Alguém aqui já foi usado assim? Alguém aqui já transformou água em sangue? Ou fez um monte de rã sair das águas de um rio? Cara, para não bastar isso, Deus falou assim para Moisés: quando vocês forem sair do Egito, Moisés, ninguém vai sair escravo daqui, vocês vão sair rico. Eu vou mover o coração dos egípcios para dar para vocês presentes. Cara, e a Bíblia diz que eles saíram enriquecidos. Os egípcios, eles despojaram os egípcios. Sabe o que é despojar? É quando você ganha uma guerra, sobra tudo que as pessoas têm e você vai lá e pega. Eles não lutaram, mas os egípcios deram. E eles saíram ricos do Egito. Eles eram escravos, saíram ricos do Egito. Aí, de repente, tinha um caminho curtinho, que era pelo alto do mar. Para quem conhece um pouquinho de geografia, era pela parte do norte do Mar Vermelho, mas Deus conduziu eles por outro caminho, então eles pararam na beira do mar. Aí Moisés foi orar: Deus, o que eu faço? Deus responde assim para ele: por que você está clamando para mim, Moisés? Está vendo a vara que você tem na mão? Estende ela e manda o povo marchar. Eu te dei a autoridade, Moisés, para abrir um caminho para eles. Cara, Moisés levanta a vara, o mar se abre, meu amigo. Você tem noção do que é o mar se abrir para um povo passar? Não faz sentido você ver tudo isso. Eu quero fazer você entender o que Moisés tinha vivido até ali. A sarça que eu já te falei. Que mais? Antes de ir para o Egito, Deus falou assim para ele. Ele falou assim: Deus, como eu vou provar que é o Senhor que está me enviando? Deus falou assim para ele: coloca a mão dentro da sua roupa. Ele colocou, sim. Tira, estava leprosa a mão. Aí Deus falou para ele: coloca de novo. Ele pôs, tirou, a mão estava curada. Aí Deus falou para ele: joga o teu cajado no chão. Ele jogou, virou uma serpente. Ele deu 2 pulos para trás. Deus falou para ele: pega ela pela cauda. Ele pegou, virou pau de novo. Mano, você me desculpa, mas não faz sentido o que esse cara tinha vivido até esse momento. Faz. Deus pegou ele para mostrar literalmente o seu poder, a sua autoridade, a sua glória. Você concorda comigo? Cara, uma pessoa hoje que fizesse 1/10, um centésimo do que Moisés fez, ele seria idolatrado por 500 gerações daqui para frente. Era um semideus. Você concorda comigo, sim ou não? Cara, um dia, Moisés chega ali no pé do Sinai. Ele sobe para a montanha. Ele olha para o Pai. E fala assim: Senhor, o Senhor fala que me conhece pelo nome e que tem se agradado de mim. Mas se o Senhor não for comigo, não me faz sair daqui. Até onde você quer ir? Porque tem muita gente, inclusive eu, você, estaríamos muito satisfeitos com o que nós já tínhamos vivido até aqui. A gente escreveria livros contando. A gente teria vídeos no Instagram mostrando o que Deus já fez através da nossa vida. A gente teria aplausos para receber e testemunhos para contar por gerações e gerações. E a gente não ia querer mais nada de Deus. Mas até onde será que eu quero ir com esse Deus tão poderoso? Que lugar eu quero chegar? Onde eu quero acessar? O que mais eu posso querer, além dos milagres, além da manifestação dele? Cara, eu fico olhando para isso aqui e eu vejo Moisés pedindo algo que às vezes a gente ignora. Moisés tinha vivido tudo isso, só que ele olhou para Deus e falou assim: Deus, se realmente o Senhor tem se agradado de mim, e se realmente eu estou sendo aceito pelo Senhor, me revela os teus propósitos. Moisés não queria ver mais um milagre. Moisés não queria ter mais uma casa nova ou ver mais um mar aberto. Moisés não queria mais ver pão descendo do céu, nem Deus mandando carne. Moisés não queria mais ver milagres. Não era mais o milagre que interessava para Moisés, porque ele já tinha passado do tempo de ver Deus agindo. Agora ele queria entender o que Deus estava fazendo. E quantas vezes a nossa busca fica simplesmente em ver o que Deus pode fazer,
Quantas vezes a gente vem na igreja só para buscar um milagre, só porque a gente quer que Deus faça alguma coisa na nossa vida, só porque a gente quer que Deus resolva alguma situação, só porque a gente quer que Deus opere algo em nós, só porque a gente quer receber mais um dom do Espírito para poder orar por alguém e uma pessoa ser curada, ou ter uma palavra de sabedoria para na hora que eu falar, ela encher os olhos de água. Mas tá, isso edifica a minha vida e edifica as pessoas, mas até onde eu quero ir? Não tem problema buscar essas coisas, mas será que eu busco só as mãos de Deus, ou eu estou tentando entender o coração dele para esta geração? O que Moisés estava pedindo é: Deus, eu quero entender o teu coração para esse tempo. Qual que é o teu propósito? Por que nós estamos aqui no deserto? Por que o Senhor me trouxe para cima dessa montanha? O que está fazendo esse povo lá embaixo? Qual que é o propósito que o Senhor tem diante disso? Porque Moisés já tinha entendido que não era propósito de levar eles para uma terra bonitinha. Isso não era o fim em si mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? É óbvio que isso não era o fim em si mesmo, porque era muito pequeno para o tamanho do Deus que Moisés servia. Te dar uma terra prometida, cumprir algumas promessas na sua vida, é muito pequeno diante do tamanho do Deus que a gente serve. Te dar alguns dons espirituais, alguns milagres acontecerem através de você, é muito pequeno diante do propósito tão magnífico daquilo que Deus tem para realizar sobre a terra. Será que é só isso que Deus quer? Levar a gente ali numa terra que está aqui na frente? Fazer a gente ser dono e... Entenderam? Moisés viu que não fazia sentido diante da grandiosidade de Deus. Porque os feitos de Deus não definem quem Ele é e não definem o que o coração dele quer executar sobre a história da humanidade. Moisés queria entender mais e ir mais fundo. E a pergunta dessa noite é: até onde eu quero ir? Até a minha bênção? Até o meu milagre? Até o meu ministério acontecer? Até eu conseguir o que eu almejo? Até onde eu quero ir com Deus? O que eu tenho buscado dele? Que lugares eu quero encontrar nele? Que coisas eu quero acessar de dentro dele? Quais os entendimentos que eu quero ter a respeito de quem ele é e de como ele está se movendo? Sobre a minha cidade, sobre a minha casa, sobre a minha nação, sobre a terra. Amém? Vocês estão comigo? Aí, versículo 14, respondeu o Senhor, versículo 14, Êxodo 33, 14, respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Moisés falou assim: Senhor, quem vai comigo? Que até aqui o Senhor esteve comigo, e daqui para frente, quem vai comigo? Então Moisés declara para o Senhor, versículo 15: se não fores conosco, não nos envie. Cara, nós somos muito capacitados e muito acostumados a fazer as coisas sem Deus. Sabe por quê? Porque a gente desenvolve habilidades com facilidade. Uma vez que você entrou para o ministério, eu vou dar um exemplo aqui, a maioria de quem está aqui serve no ministério. Uma vez que você entrou no ministério e você ficou ali 1 mês, 2, 3, 5, 8, 1 ano e meio, 2, você já sabe fazer. Quando eu fiz faculdade de teologia, eu estudei hermenêutica, homilética, oratória. Dá para preparar uma palestra. Mas eu posso te dar uma palestra com o meu entendimento natural, como eu posso tentar revelar para você o coração do Senhor através da palavra dele. Aí é uma escolha minha. E automaticamente a diferença é o que vai fazer na sua vida. Então a gente vai desenvolvendo habilidades ao longo da vida, que a gente passa a não depender mais de Deus para poder executar. E isso eu estou falando inclusive para servir as pessoas. A gente vai aprendendo a fazer as coisas e a gente passa a fazer sem depender dele. Cara, vamos ser sinceros, você acha que Moisés não tinha qualificação de levar esse povo até a terra prometida, nessa altura do campeonato?
qualquer um que pegasse o currículo de Moisés, ia falar assim, contratado. É ou não é? Ó, não tem vaga aberta de CEO, mas pode ser você. Porque, cara, era um currículo invejável. Só que Moisés, depois de Deus falar, eu vou com você, Moisés, Moisés voltou a insistir. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. É melhor morrer no deserto com Deus do que herdar a terra prometida sem Ele. É melhor morrer no deserto com Deus do que herdar um lugar de promessa sem Ele. E às vezes você tem buscado tanto lugar de promessa e tem se esquecido de atrair a presença dEle no lugar de deserto. De querer o coração dEle no lugar de deserto. Vamos continuar? 16. Como se saberá que o teu povo, que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir, preste atenção nessa frase de Moisés, o que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Sabe o que te faz diferente? Não é frequentar uma igreja, não é usar a roupa de evangélico, não é falar evangeliquez, aleluia, misericórdia, glória a Deus, está amarrado, manto, fogo, queimar, Xu, terra. Não é falar evangeliquez que te diferencia. Não é se dizer evangélico, não é fazer parte da estatística de crescimento do povo evangélico no Brasil, porque se ser evangélico fizesse a diferença, nós já somos quase 40% da nação. Nós não teríamos índices, os índices tinham despencado todos eles. Todos os índices ruins da nação teriam despencados se esses 40% fizessem a diferença. Então, o que diferencia um evangélico de um católico, de um espírita ou de um macumbeiro? A nível natural, nada. Somos seres humanos sujeitos às mesmas falhas. E o que fará a diferença? A presença de Deus em nós. Deus em nós é a esperança da glória. Deus em nós é o que dá esperança para essa terra. Crente sem Deus nele, o crente que se move sem Deus nele, só serve para envergonhar o nome de Jesus. E você deve conhecer um punhado que tem uma ótima oratória e um péssimo testemunho. Por quê? Porque só leva o título e não carrega o Deus que ele diz que serve. Por quê? Porque ele parou lá nos primeiros milagres, quando Deus tirou, o que simboliza a terra do Egito? Isso tudo tem uma simbologia. O Egito é o lugar que nós vivíamos sem Deus, distante dele na terra da escravidão. Fomos arrancados de lá por Deus. O que simboliza o Mar Vermelho? O batismo, passamos pelas águas e acessamos um novo lugar em Deus. Só que a partir desse momento, a maioria dos cristãos param. Afinal, eles já têm um tamborim para celebrar e uma música para dançar na presença de Deus. Não foi isso que aconteceu quando eles terminaram de... Por quê? Porque os inimigos foram derrotados, e foram, porque o que derrotou teu inimigo foi a cruz. Então Deus te resgatou, por graça, misericórdia e favor, te tirou do Egito, te colocou num lugar na presença dele. Então você olha para os teus inimigos derrotados e celebra. Então você já está igual Miriam, tamborim, do outro lado do mar, os inimigos estão todos mortos, todos derrotados pela cruz de Cristo, vão dançar. E aí o crente para aí, porque é legal ficar num lugar de festa. Só que não se esqueça que esse lugar de festa é só o princípio da jornada. Existe todo um processo no deserto. E existe tudo o que Deus quer fazer com você dentro do processo para que você o conheça e entenda os seus propósitos. Então o problema do povo evangélico hoje em dia é que para em um lugar, estaciona num momento, num lugar e tá bom.
Lê o versículo do dia da Bíblia, que vem a notificação. Antigamente era caixinha de promessa. Comprava na livraria um monte de versículozinho, só de coisa boa. Hoje tem a notificação da Bíblia no celular, pum, vem um versículo, lê, aleluia, glória a Deus, Senhor. Vê alguns vídeos dos pastor coach, fica doidão, vamos vencer, hoje é o dia da nossa vitória, lá na beira do mar, tamborim na mão, entendeu? Só atravessou, não avançou, parou ali na beira do mar do outro lado e está fazendo festa até hoje, achando que está tudo bem. E um monte de gente foi. Mas tem uma galera que ficou. Então ele faz festa com quem ficou. Pandeirinho. E a gente estacionou aí. Aí a gente se tornou um povo evangélico resgatador. Vamos lá no Egito buscar mais? Vamos, busca atrás. Onde coloca esse povo? Coloca aqui na beira, vamos fazer. Tem mais gente para tocar tamborim agora, já está virando um pagode. Pega um surdo. Vamos fazer um pagodão. Era só o pandeiro da Miriam, agora já virou um pagodão. Por quê? Porque a gente resgata e deixa ali, resgata e deixa ali, resgata e deixa ali. E não ensina que tem mais. E não mostra que existe um lugar mais profundo, que existe um coração de Deus para ser acessado. Que o Espírito sonda as profundezas de Deus e revela aos pequeninos. Existe uma diferença muito grande entre, eu acredito que a maioria aqui já tenha visto o mar. Se você nunca viu, que Jesus te dê a graça e a oportunidade de ver, porque é lindo. Mas vamos lá. Existe uma diferença muito grande entre ver o mar. Aí você pode pular as ondinhas na beira da praia ali, com a água na canela. Você pode nadar e se molhar todo. Você pode pegar um jacarezinho, quem já pegou sabe do que eu estou falando. Você pode ter uma prancha de bodyboard e pegar umas ondas. Você pode ser surfista e você pode ser mergulhador. Tudo é feito no mar. Depende de onde você quer ficar. Depende de onde você quer ir. Se a graça é um oceano, eu quero me afogar. Aonde você quer ir? Aonde você quer ir? Não, pastor, eu amo a praia, eu vou ficar sentado aqui na beiradinha vendo o mar, nossa, delícia. De vez em quando vem uma ondinha no meu pé. Deixa eu te explicar uma coisa, eu vou para o céu, pastor, vai? Vai, porque você está na praia, ali é o lugar de salvação. Só que você pode não viver nem 3%, nem 1% do que Deus gostaria que você vivesse aqui. Porque você não conheceu o propósito, você buscou apenas a graça salvadora. Chacoalhe esse ser que está do teu lado e fala para ele, tem mais. Tem mais. Tem mais. É infindável, incomparável, indescritível, inigualável. Não tem fim o tamanho da grandeza do nosso Deus. É isso que Moisés queria. Não, Deus, eu já vi mar se abrirem, eu já vi gente, eu já vi tudo, mas não me basta. Eu quero teu coração, teu propósito, eu quero te entender. Aí o Senhor respondeu para ele, versículo 17: eu farei o que me pede. Sabe para quem Deus faz? Para quem pede. Eu farei o que me pede. Por quê? Porque eu me agrado de você e o conheço pelo nome. Deus reforçou de novo. Sei quem você é, bonito. Eu sei quem você é. E você tá bonitinho. Quando Deus fala, eu me agrado de você, cara, você tem noção que é a mesma frase que ele falou para Jesus? Esse é meu filho amado, e nele eu me agrado.
É só continuar, tem mais. Aí Moisés não parou, cara. Sabe por quê? Porque Moisés tinha um exemplo em casa, ele tinha 2 pais doidos. Então Moisés não se limitou àquilo que já era bom. Ele foi além. Deus falou para ele, pediu o propósito, não pediu? Quero conhecer teu coração, Deus. Deus falou assim, vou fazer o que você me pede. Tem um salmo que afirma isso. Salmo 103, versículo 7, acho que é. Tenho quase certeza. Vai dizer assim, ó: Deus revelou os seus feitos aos israelitas e os seus propósitos a Moisés. Agora eu vou te contar como Deus revelou os propósitos dele para Moisés. Deus não falou que ia fazer o que ele pede? Então tá, aí Moisés fez assim, ó. Moisés foi um pouquinho mais abusado e olhou para Deus e falou assim: Deus, já que você vai revelar os seus propósitos, eu peço que o Senhor me mostre a sua glória. Então preste atenção. A glória de Deus não é matar os primogênitos do Egito. A glória de Deus não é abrir o mar vermelho. A glória de Deus não é mandar pão do céu. A glória de Deus não é fazer nenhum milagre manifesto na terra. Porque se fosse, Moisés estaria farto da glória de Deus. A glória de Deus não é isso. A glória de Deus é um vislumbre de quem Ele é. Então é disso que nós não podemos nos fartar. E é este lugar que nós nunca devemos deixar de buscar. E aí ele falou: eu te peço que o Senhor me mostre a tua glória. E Deus respondeu o pedido de Moisés. E aí eu quero ler com você agora toda a resposta de Deus, porque ela é incrível, profunda, maravilhosa e desesperadora. Vamos lá? E Deus respondeu. Coloca para mim, deixa os versículos aqui agora. Deus respondeu a Moisés quando ele pediu a glória? Sim, o que ele respondeu? Diante de você farei passar toda a minha bondade. Quando Moisés pediu para entender os propósitos de Deus e para conhecer a glória dele, ver a glória de Deus, Deus falou assim: Moisés, deixa eu te explicar então como você pode acessar tudo que o teu coração está querendo. Como você pode ir mais a fundo comigo. Porque não existe ir mais a fundo com Deus sem processos. E Deus foi explicar para Moisés como funcionava o processo para ir mais fundo. Então Deus falou assim: Moisés, diante de você eu vou fazer passar toda a minha bondade. Qual que é o primeiro processo que nós vivemos com Deus? Conhecer a sua bondade. Quem já conheceu a bondade de Deus aqui? Deus é bom, não é? Já não operou na tua vida, já não fez coisa, já não te sarou, te curou, fez milagre. Na verdade, Deus já tinha mostrado toda a bondade dele para Moisés e para todo o povo. Então, Deus começou a explicar: Moisés, deixa eu te explicar o processo. O processo não para na minha bondade. Quando você atravessou o mar e estava livre do seu inimigo. Não é ali que termina o processo, ali é só o começo dele. Então, diante de você, Moisés, eu passo primeiro toda a minha bondade. Você vai conhecer o quanto eu sou bom. Porque uma vez que uma pessoa conheceu o quanto Deus é bom, ela nunca mais larga de Deus. A pessoa que veio para Jesus e desviou, abandonou Jesus, é porque ela nunca conheceu nem a bondade de Deus. Porque se ela tivesse tido um vislumbre da bondade de Deus, ela ia falar assim: não dá para ficar longe dessa bondade. Não dá para viver sem isso. Ela tinha ficado na beiradinha do mar do outro lado tocando um pagodinho. Mas ela tinha ficado. Amém? E não é só o pagode não, tinha dança também, né? A Bíblia diz que Miriam tocou e dançou na presença de Deus. Por celebrar a morte do inimigo, a derrota do inimigo. Então a primeira parte do processo é a bondade de Deus. E diante de você proclamarei o meu nome, Yahvé. Aí está o Senhor em caixas altas, não está? Está ou não está? Cadê? Não está em caixas altas, mas na minha aqui está em caixas altas, sabe? Caps Lock, tudo alto. Por quê? Porque são letras hebraicas, são as consoantes hebraicas do nome que não pode ser pronunciado no hebraico, que é o nome santo de Deus, que se for transliterar para a nossa língua, seria mais ou menos Yahvé ou Ieo, ou alguma coisa assim, tá bom? Entenderam?
Então, Moisés aqui, fala para ele, ó, primeira etapa, você conhece minha bondade. Segunda etapa, eu proclamo quem eu sou. Aí você fala assim, mas por que Deus tinha que proclamar para ele quem ele é? Porque isso chama processo de identidade de filho. Sabe como eu sei que eu sou filho? Quando Deus se apresenta para mim quem ele é, então quem eu sou nele me é revelado. Como eu sei disso? Mateus capítulo 16. Jesus chega nos discípulos e pergunta o quê? Quem dizem que eu sou? Eles respondem, uns falam Elias, outros não. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? O que Pedro responde? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ou seja, Pedro tem uma revelação de quem Jesus é. Porque Jesus proclamou no espírito de Pedro quem ele era e Pedro entendeu. Estão comigo ou não? Então, Jesus olha para Pedro e fala o quê? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que isso significa? Que quando a identidade de quem Deus é revelada para mim, a minha identidade de filho nele é revelada para mim. Então, quando eu passo por esse segundo processo, é o processo de identidade. O que Deus está explicando para Moisés? Moisés, entenda uma coisa, tudo que você quer tem como acessar, só que existe um processo para chegar. Primeiro você tem que conhecer minha bondade, depois você tem que saber quem eu sou, para que você saiba quem você é. Qual que é um grande problema nosso, do ser humano? Eu não vou falar que é um problema da igreja, porque isso é problema de gente. A gente é confuso com relação à nossa identidade. Nós não sabemos quem somos nele. Nós temos traumas que trazemos da vida, de rejeição, de angústia, de abuso, de tantas coisas que a gente vai recebendo, de cargas emocionais, que traz uma confusão enorme na nossa alma e não deixa nós termos ciência e verdade a respeito de quem somos em Deus. Então um dia eu sou filho amado, estou apaixonado por Deus, no outro dia eu estou bugado, Deus não me ama. Porque se ele me amasse, as coisas não aconteciam desse jeito. O que é isso? É um processo que Deus vai forjar quem você é nele, até que nós tenhamos convicção, cura das feridas e certeza de quem somos nele. Então olha para esse lindo que está do teu lado e fala assim, lindo, linda, você é filho de Deus e nada pode mudar isso. Entendeu? Você é filho de Deus e nada vai mudar isso. Agora nós precisamos chegar num ponto onde nós entendemos quem Ele é. Uma vez que nós entendemos quem Ele é, acabou. É revelado para nós quem somos nele. Quem somos nele. E dentro desse processo, cara, às vezes acontece da gente dar uma bugadinha de novo e voltar e ter que Deus ter que afirmar a gente de novo. Algum tempo atrás, eu estava remoendo o peso de uma culpa. E aí o Senhor me visitou na beira da pia, eu estava lavando louça. E aí, a Laine estava me escravizando naquele momento. Momento de luta, de dificuldade, estou brincando. Nunca me importei disso, ela sabe. E estava lavando louça e Jesus começou a visitar eu ali. Eu estava com fone de ouvido, adorando Jesus, lavando louça. E aí Deus me visitou naquele momento, cara, e eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca tive uma experiência tão profunda quanto aquela. Eu fui para a sala, cara, e comecei a chorar tão profundamente. Já contei isso aqui. E eu urrava na sala. E com o fone de ouvido no talo, eu nem sabia que eu estava urrando tão alto. A Laine que contou depois. Por quê? Porque aquilo era um processo da revelação de quem Ele é. E eu vou te falar o que eu escutei aquele dia. Eu me vi diante do trono da graça. E o Pai falou para mim, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. E quando Ele falou isso, aí que eu chorei, desesperadamente mesmo. E eu falei para o Senhor, como o Senhor pode ter prazer numa pessoa tão insignificante, num ser tão ruim como eu? De repente Ele falou assim, por causa disso. E quando Ele falou por causa disso, eu vi Jesus na minha frente, e o Pai olhando para mim através dele. O Senhor falou assim, todas as vezes que eu olho para você,
Eu olho para você através do meu filho. Então não tem como você não me causar prazer. Isso é identidade. Nós somos identificados por quem Cristo é e pelo que Ele fez em nós. Não tem a ver com a gente ser bonitinho, lindo. Todos nós somos filhos fofinhos de Deus. Todos nós. Fofinhos, tico-tico. Deus tem prazer em te ver dormindo, cara. Quem já teve prazer em ver os filhos dormindo no berço aí? Só de ver eles respirando. Quem teve filho sabe do que eu estou falando. É como a fofa do mundo. Não é? É assim que Deus tem prazer. Por isso que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Porque Ele sente prazer em ver você descansando na sua cama. Porque Ele te vê através do Filho amado dele, Jesus Cristo. Você entendeu? E aí a identidade dele é impressa em nós através de Jesus. Segundo processo, entender quem somos nele. Terceiro, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Olha essa frase de Deus. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. O que Deus está falando para ele? Moisés, quando você passar pela fase da identidade, vai começar o processo, onde eu vou ter que mexer nas coisas que você não quer abrir mão. Eu vou ter que arrancar as coisas que você está disposto a não largar, e eu quero que você larga. Aí eu entendo Oséias, né, quando disse, Oséias 6, quando Deus disse assim, ó, eu sou quem causa a ferida e eu mesmo a ato. Por quê? Porque isso é um processo cirúrgico. Deus abre com um bisturi no nosso ser e começa a mexer lá dentro para arrancar aquilo que precisa ser arrancado. E aí depois ele vem e costura. E aí ele olha e fala assim, Moisés, aí nessa etapa, eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter. Por quê? Porque tem umas pessoas duras. Tem gente dura que Deus não vai poder ter muita compaixão, Ele vai ter que deixar apanhar, porque inflexível quebra. A Bíblia diz, Jesus disse o seguinte, o Vitor cita muito esse texto, e ele diz, Jesus disse o seguinte, olha, eu sou a rocha, quem cair sobre a rocha será despedaçado. Sabe o que é cair sobre a rocha? É quando você se lança. Então Deus te despedaça para te reconstruir, mas sobre quem a rocha cair, esse virará pó. Então tem gente que se lança e deixa se tornar em pedaço para que Deus o reconstrua num novo ser, num novo homem, numa nova criatura. Mas tem gente que é duro, e gente duro, Jesus cai em cima mesmo. É melhor virar pó na presença de Jesus do que ser um ser duro no inferno. Então, quanto mais fácil nós somos de rendição a Deus, mais fácil será essa parte do processo. Porque Deus vai olhar e falar assim, eu não vou poder ter compaixão mais, deixa. Tentei, avisei, alertei, mandei profeta, dei recado, falei com ele, a palavra falou. Não vai. Não vai. Deixa quebrar. Quem tem filho sabe do que eu estou dizendo. Quem tem filho é raiz, né? Não mexe. Uma vez, não mexe, duas. Na terceira você fala assim, quer ir? Vai lá. Rap. Pronto. Resolvido. Teve que apanhar para entender o que é não. E quantas vezes a gente age igual? Deus corrige o filho que ama. E tem hora que Ele tem que tirar a compaixão para deixar a gente se estrepar mesmo, para ensinar para a gente o que a gente tinha que ter aprendido com aquilo que Ele falou. É mentira ou é verdade que eu estou falando? Quem já chorou até e depois de chorar, depois que tudo passou, toda a tormenta passou, você falou assim, agora eu entendi, Jesus. Obrigado. Obrigado por me ensinar, Jesus. Quem já fez isso aqui, ó? Né? Obrigado por me ensinar, Jesus. Mas depois que você sofreu, chorou, e lamentou, e procurou os irmãos, e não sei, tu não passa. A hora que Jesus fez virar pozinho, estava pozinho. Jesus falou assim, agora eu pego o pozinho e faço de você um vaso bonitinho. Entendeu?
Porque é assim. Então tem momentos que ele vai ter que tirar a misericórdia, tem momentos que ele vai ter que tirar a compaixão, e tem momentos que ele vai entrar com a compaixão e com a misericórdia. Então ele está dizendo assim, ó, nesse processo, nessa etapa do processo, eu vou ter que mexer em você. Eu vou ter que mexer na tua estrutura. Quer, Moisés, conhecer o meu propósito? Quer conhecer a minha glória? Até onde você quer ir? Vamos continuar? E acrescentou, Deus não parou de falar. Deus veio respondendo para Moisés, veio explicando um monte de coisa. Não parou a resposta de Deus, parou? Deus continua. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Moisés não pediu para ver a face. Moisés pediu para ver o quê? A glória. É que é impossível ver a glória sem antes contemplar a face. É impossível. Eu nunca vou ver a glória de Deus sem antes contemplar quem Ele é, a face dEle, sem antes vê-lo. Pastor, ninguém pode ver a Deus, porque se vê vai morrer. Isso, é isso mesmo, maravilhoso. Ninguém pode contemplar Jesus e permanecer vivo. Você precisa estar morto para você mesmo. Porque se você estiver vivo, você não vai contemplar a face dEle. Só morto vê a face dEle, morto para você, morto para os seus desejos, morto para o seu eu, morto para o seu egoísmo, morto para o seu individualismo, morto, só morto vê a face de Jesus. Mas Jesus eu consigo ver? Consegue. João capítulo 14, versículo 7, acho que é. Coloca aí, fazendo favor, Isa. João 14, 7, deixa eu ver se eu acertei o versículo. Aqui ó, volta um, Isa, o 6. 7, deixa eu ver qual que é. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. 8. Felipe disse, é aqui que eu queria chegar. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Qual foi o pedido de Felipe? Mostra o Pai, igual Moisés, igual Deus estava falando com Moisés. Olha o que Jesus responde para ele. 9. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? O Pai você não pode ver, mas você pode contemplar Jesus. E contemplando Jesus, você contempla o Pai. Entendeu? Só que ninguém pode ver se estiver vivo. Então olha para o seu irmão e fala assim, morre logo que dói menos. Entenda uma coisa, ó, vamos falar do morto. Morto não se ofende. Morto não fica bravinho. Morto não briga, não fica com mimimi, não tem nhenhenhé. Por quê? Porque está morto. Você já viu um morto lá no caixão, lá no cemitério, achando ruim com alguma coisa? Morto é morto. Morto está num processo onde nada mais importa, ele está sujeito à vontade dos outros. E no caso de quem morre vivo, está sujeito à vontade do Pai. Entendeu? Então quando a gente se sujeita completamente à vontade do Pai, nós morremos para nós. Então você pode contemplar Jesus. Então você pode vê-lo, dançar com Ele. Pastor, que absurdo. Pode pedir, pode pedir. Eu já dancei com Ele um monte de vezes. Que jeito, pastor, no ambiente do Espírito? Não sei dançar aqui na terra. Eu não sei dançar aqui na terra, eu pareço um poste dançando. Mas lá no jardim eu já dancei com Ele um monte de vezes. Debaixo de uma árvore linda. Pastor, eu não acredito nisso. O problema é seu. Até onde você quer ir? Até onde você quer ir? É a pergunta que eu te faço. Vamos continuar? E prosseguiu. Quem continuou falando?
Deus não deixou Moisés falar mais, falou: Moisés, vou te explicar o processo inteiro, ó. Conheça a minha bondade, tenha identidade, deixa eu mexer na sua vida quando eu quiser ter misericórdia, quando eu não quiser, quando eu quiser ter compaixão, quando eu não quiser, deixa comigo. Morre, morto você me vê. Certo, gente? Estão comigo? Continuando, e prosseguiu. Deus continuou dizendo: há aqui um lugar perto de mim. Um lugar aonde? Perto de quem? Do Pai. Onde você ficará em cima de uma... Quem que é a rocha? Quem que é a rocha que o apóstolo Paulo afirmou que a rocha que o seguia no deserto era? Cristo. Então o Pai falou assim, ó, aqui ó, na minha direita tem uma rocha, Moisés. Ninguém conhece ele ainda, mas eu vou te apresentar. E aí Deus pega Moisés e coloca sobre a rocha. Então os pés dele já não vacilavam mais, porque agora ele não andava mais, era Cristo que o conduzia. Mas não parou por aí. Quando a minha glória passar, como nós vamos conhecer a glória de Deus? Quando nós estivermos nossos pés firmados em Cristo. Olha o que o Pai falou para ele: quando a minha glória passar, Moisés, para você contemplar a glória que você pediu, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Sabe o que Deus estava falando para ele? Moisés, deixa eu te explicar, você não vai ficar só sobre a rocha. Eu vou abrir uma fenda e vou te colocar dentro dela, porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Deus inseriu Moisés dentro de Cristo para que ele conhecesse o propósito. O que ele pediu lá primeiro? Qual foi o primeiro pedido de Moisés? Quero conhecer o teu propósito. Sabe o que Deus estava mostrando para ele? Vou te mostrar, Moisés. O propósito não é te levar para a terra prometida, é que os descendentes dos que vão viver lá, vai vir uma rocha sobre a terra. Deixa eu te explicar a história, Moisés. Deixa eu te contar o que vai acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Por que você acha que Moisés veio conversar com Jesus lá no Monte da Transfiguração? Porque ele já conhecia Jesus. Você entendeu? Ele já tinha tido experiência com Cristo. Aí ó, ele foi entendendo o propósito. Entendi, Deus não é só uma terra prometida. Entendi, o Senhor vai enviar um Salvador, o Senhor vai resgatar o mundo do pecado, o Senhor vai trazer todo mundo para a tua graça, todo mundo vai poder ver essa glória que eu estou vendo. E Moisés foi entendendo qual era o propósito de Deus. Ele não ficou preso ao que Deus estava fazendo ali, naquele momento, mas ele entendeu o que Deus iria fazer. Então como você quer andar? Porque quando eu estou dentro de Cristo, eu conheço o coração dele. Então se o Espírito se entristece por causa da humanidade, eu choro. E não sei se você já teve essa terrível experiência. Eu já tive, a Elaine já teve. De algo que acontece na sociedade incomodar no teu espírito tão profundamente que você chora copiosamente e não entende. Você entende porque está chorando, mas você não consegue parar de chorar. E tem a ver com a tristeza do Espírito, pela indignação que ele criou no teu coração, compartilhando o sentimento dele. Só quem está dentro da rocha conhece essas coisas. Do mesmo jeito, quando ele te direciona a algo que ele vai fazer sobre a tua comunidade, sobre a tua cidade, sobre o teu país, e você começa a sentir que tem algo errado, e de repente, algumas noites você não consegue dormir. Ou você é impelido a orar e você não entende nem por que você está ali orando, mas de repente levanta um clamor de intercessão. Cara, só quem está dentro da rocha vive essas coisas, porque conhece o coração do Cristo. Agora, como eu sei que realmente isso é verdade na vida de Moisés, além do texto que eu já te dei, que a rocha era Cristo e tudo mais, houve 2 episódios de Moisés com a rocha. A primeira foi em Mara, foi logo que eles atravessaram o mar e entraram no deserto. O povo ficou com sede, não tinha água. Deus falou assim para Moisés: Moisés, está com o cajado da mão? Ele falou: tô. Deus falou o que para ele? Fere a rocha.
Ele foi lá, catou o cajado e bateu na rocha. E a rocha jorrou água e saciou a sede de todos. Só que lá na frente, quase 40 anos depois, quando eles estavam próximos a entrar na Terra Prometida, houve outro episódio com a rocha. Eu esqueci o nome do lugar lá. Se alguém achar a outro episódio da rocha. Houve um outro episódio, quase 40 anos mais tarde. E aí Deus fala assim: Moisés, fala com a rocha. Por que a primeira vez Deus manda ferir a rocha? Porque Moisés não conhecia a rocha e ela teve que ser ferida na cruz para poder nos salvar. Mas no segundo episódio, Moisés já conhecia a rocha. E se eu já conheço a rocha, eu não vou mais me basear no meu relacionamento com ele pelas feridas que me salvou, mas sim pelo conhecimento que tenho do coração dele. Então eu já não vou usar mais o cajado para tirar a água dele. Aí Deus olha para Moisés e fala assim: fala com a rocha, Moisés. Aí Moisés vai lá e bate na rocha de novo. Aí Deus fala assim para ele: Moisés, porque você não me santificou diante do povo, você não vai herdar a terra prometida. Agora presta atenção. Quem sabia? Preste atenção no que eu vou te falar. Quem do povo sabia o que Deus tinha falado para Moisés? Ninguém. Se Moisés tinha ouvido fala a rocha ou fere a rocha, quem ouviu? Ninguém, só Moisés. Por que então a atitude dele bater na rocha não santificava Deus diante do povo? Justamente porque Moisés sabia quem a rocha era. Então ela não podia ser ferida de novo, porque agora ele conhecia a rocha. Agora ele tirava a água da rocha só por conversar com ela. Agora está bem mais fácil e bem mais acessível. Agora é só ele chegar na rocha e falar assim: minha linda rocha, minha querida rocha, minha amada rocha, jorra para o teu povo. E a rocha jorraria. O que Deus falou para Moisés? Foi falta de santidade, Moisés, você ferir a rocha. Então toda falta de santidade fere a rocha. Para quem já o conhece, toda falta de santidade fere a rocha de novo, porque você precisa do sacrifício de novo para ser perdoado. Estão comigo? Estão entendendo o que eu quero dizer? Toda falta de santidade a gente vai ferir a rocha de novo. Por quê? Porque a gente precisa novamente do sacrifício da cruz para ser perdoado. Então eu firo a rocha outra vez. Qual que é o problema disso, pastor? No meu caso, no nosso caso, pode ser que você acabe não herdando a terra prometida, porque a falta de santidade não vai deixar você acessar o lugar da promessa. Até onde você quer ir? Coloque-se de pé. Até onde você quer ir? Está disposto aos processos? Está disposto a morrer? Está disposto a contemplar a face do Senhor? Até onde você quer ir? O quanto você está disposto a negar a você mesmo, a orar, a render o seu coração, a abrir mão das suas vontades e desejos, a falar para Jesus: Jesus, eu tiro o controle das minhas mãos e entrego tudo para o Senhor. Até onde você está disposto a ir? Será que você pode deixar ele assumir tudo aí, até que ele te coloque dentro da rocha? Porque até isso é um trabalho dele. Ele falou assim para Moisés: eu vou te pôr sobre e eu te colocarei na rocha. Até onde você quer ir, querido? E o Espírito me incomoda a dizer que tem pessoas aqui que estavam caminhando, mas desistiram. Estavam avançando, mas pararam. Se conformaram com o lugar que chegaram e estacionaram. Hoje o Senhor quer promover nessa noite entre nós despertamento. Despertamento para que você continue na sua caminhada com Cristo, até que você acesse todos os lugares na onde Ele quer te inserir.
tudo aquilo que Ele quer revelar para você, despertamento para que você não se conforme com o seu eu da forma que é. A partir desse episódio, Moisés olhou para ele mesmo e disse o seguinte: Moisés, o homem mais manso da terra. Uau! Por que Moisés teve essa transformação? O cara que matou o egípcio agora é o mais manso da terra? Sim! Porque agora ele está na rocha e ele contempla o Cristo, e isso gera transformação genuína. Comece a falar com o Senhor, querido. Comece a buscá-lo profundamente. Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Comece a orar, comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele, Ele está aqui. Levante sua oração aí agora. Deixa Ele ouvir sua voz. Reconheça para Ele os seus lugares, os lugares que você estacionou, os lugares que você se acomodou, os lugares que você desistiu. Comece a apontar para Ele os lugares na onde você parou. Comece a apontar para Ele os lugares que você feriu a santidade dEle e acabou tendo que voltar lá no processo da bondade, na onde você feriu a rocha de novo e começou todo o processo outra vez. Vai falando com Ele, reconheça tudo isso. Arrependa-se. E fala para Ele: Jesus, trabalha em mim para que eu seja uma nova criatura. Trabalha aqui dentro, Senhor, em todas as áreas que eu não tenho permitido. Mexe. Hoje eu quero me rasgar e me permitir para o Senhor. Eu quero ir mais fundo, Jesus. Eu quero ir mais fundo. Eu quero mergulhar nas suas águas. Eu quero mergulhar no teu oceano. Queremos ir mais fundo, Jesus, mais fundo. Queremos conhecer o teu coração. Pois quem perder a sua vida por amor a mim a achará. Foi isso que Jesus disse. Pois aquele que negar a si mesmo, tomar a tua cruz e me seguir, esse é o meu discípulo. Querido, Ele quer você. Ele quer você porque você é parte do propósito dEle sobre a terra. Você foi escolhido nele antes da criação do mundo. Você é parte do propósito dEle sobre a terra. Cumpra em nós, Senhor, a tua vontade. Nós não vamos nos contentar com as águas rasas, Jesus. Nós não vamos nos contentar, Senhor, em apenas molhar os nossos pés, os nossos tornozelos, não. Não, Jesus, nós queremos mergulhar e ir mais fundo até conhecer o teu coração. Revela os teus propósitos para a nossa casa, para a nossa igreja. Revela os teus propósitos para a nossa cidade, Jesus. Revela os teus propósitos para o nosso estado, para a nossa nação. E nos deixa ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Me inclui nos seus propósitos, Jesus. Em nome de Jesus, nós quebramos agora todas as cadeias que te prendem num lugar de conformismo e estagnação. Em nome de Jesus, nós quebramos todas as cadeias mentais que te aprisionam num cativeiro de alma e sentimentalismo, que não te deixa avançar agora, em nome de Jesus. Que se rompam as cadeias que te estacionaram num lugar onde Jesus não quer que você fique. Jesus te chamou para herdar tudo o que Ele prometeu para você. Lugares de cativeiro, nós arrancamos pessoas daí agora, no poder do nome de Jesus. Toda estrutura mental maligna seja quebrada e destruída agora, para uma renovação de mente
e um avanço para os lugares do Senhor. Declai chorar para canderei. Livres, livres para avançar, para correr para a presença dEle, livres para acessar o coração e o propósito de Deus. Deus não mudou de plano ao seu respeito. Tem pessoas aqui que há muitos anos atrás ouviram coisas da parte de Deus, foram marcadas e seladas com uma promessa, mas porque a vida foi para lugares completamente diferentes, você acha que Deus desistiu do que Ele falou? Deixa eu te explicar. Quem muda de ideia somos nós. Deus nunca muda de ideia, porque o plano dele é perfeito. Então hoje o Jesus quer retraçar a tua rota para o lugar que Ele tem para você. O Senhor está dizendo para mim que Ele vai começar a trazer à mente coisas que você ouviu há anos e anos atrás, que você já tinha se esquecido. E Ele manda te dizer que é isso que Ele projetou para você. Não mudou. Os caminhos que você escolheu te levaram para longe disso, mas hoje Ele te chama a fazer um caminho de volta para Ele e para o propósito dEle. Volta, volta, Ele te chama para um lugar com Ele de novo, volta. Queima, Jesus, queima mais uma vez. Incendeia nossos corações de novo e de novo. Gera paixão pela tua presença de novo e de novo e de novo. Senhor, nos faz queimar até envelhecer. Que sejamos velhinhos apaixonados pela tua glória, dispostos a viver os teus propósitos. Não nos deixe perder, Senhor, de vista o teu coração. Nunca, Jesus. Aleluia. Não desista dos processos, querido. Continue, continue. Sempre que você perceber que você estacionou, parou, fala para Ele: Senhor, me faz queimar outra vez. Acende de novo paixão pela tua presença, Jesus. E faz isso de novo, e de novo, e de novo. Nunca deixe que os milagres me saciem. Eu não quero os milagres, eu quero a tua glória. Sim, Jesus, nós te amamos. Glória a Jesus.